Sakamoto, queria uma análise sua nesse sentido, então, do que seria uma discussão de impunidade ou não dentro desse papo da anistia, que facilmente é dito ali em público, até inclusive o ex-presidente no ato aqui em São Paulo, falando ali de passar borracha no passado, inclusive quase autorreferencial ali o pedido, no caso dele, para a anistia, né? Como a professora estava destacando ali no 8 de janeiro, não tinha nenhum pobre coitado, né? Como foi o termo ali usado para se discutir, foi muito bem preparado, tem uma série de fatos já comprovando ali questões tanto do financiamento quanto desse treinamento aí que a professora citava. Como é que a gente pode ver agora essa análise da anistia frente à opinião pública em torno? É baixo o dado da galera que acha que foi vandalismo e não tentativa de golpe, essa discussão da anistia também, Sakamoto? Eu vou só, acho que eu sou um pouco mais pessimista que a Isabela com relação à questão dos 31%, né? Eu acho altíssimo, né? Porque 31% dá mais ou menos 64 milhões de habitantes, né? Dá um pouco menos de um terço da população, né? Defendendo perdão para golpista, né? Eu acho um número muito, muito alto, na verdade, né? O bolsonarismo raiz, né? O pessoal que o Bolsonaro grita pula, ele pula, o Bolsonaro diz rola, ele rola, tem cerca de entre 15 a 20% da população, segundo pesquisas, né? Então, e aí você mesmo no Datafolha dá para ver que, apesar do bolsonarista ser a maior quantidade daqueles que são a favor da anistia, né? Você também tem pessoas que votaram no Lula, pessoas que não votaram em nenhum dos dois, né? Que se abstiveram, votaram branco, votaram nulo. Então, você tem uma parcela da população que não vê ou pelo menos não entende, né, que um golpe de Estado é algo suficientemente grave para ser devidamente punido. Os números, inclusive, os números são mais, você tem mais gente defendendo a anistia para defendendo a anistia para golpe de Estado do que gente que acha que não deve ser punido com o consumo de maconha. Agora você vai dizer, o que que é mais importante, gente? Sinceramente, ai, a maconha, pelo amor de Deus. Se alguém aí jura, a essa altura do campeonato civilizacional, vocês acham que acender um cigarro de maconha ou ser encontrado com uma trouxinha vagabunda de maconha é mais grave do que um golpe de Estado, do que transformar o Estado Democrático de Direito em geleia? Ah, pelo amor de Deus. Tipo, é inacreditável quem pensa assim. Desculpe, com todo. Ah, mas respeito minha opinião. Respeito não. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo completo. E é isso, eu acho que é o ponto. Não é só a maconha. Você vai pegar, tem pesquisas e mais pesquisas, né? Você tem mais gente defendendo que tem que se mandar para o Chilindró a galera que fez furto famélico, você estava com fome, roubou um bife, roubou uma galinha, tem que ir preso do que o pessoal que, sabe, é muito maior o punitivismo contra quem tem furto famélico do que a galera que, tipo, tentou perpetuar o Bolsonaro no poder, apesar do sujeito ter perdido a eleição, né? Então, eu acho que tem esse ponto, ele tem que estar de olho, porque é o seguinte, na prática, você tem 31% da população dizendo que bandido bom é bandido impune, sabe? Essa pessoa, e muitos deles trabalham com uma dualidade muito doida. Olha, para determinados crimes, bandido bom é bandido morto, para determinados crimes, bandido bom é bandido impune, o que significa que você tem um grupo da população que sim, que reclama que os outros têm bandido de estimação, mas eles têm bandido de estimação, e esse bandido de estimação tá lá, o pessoal tá lá sofrendo investigação, fugindo para a embaixada da Hungria e por aí vai, né? Então, eu acho que é o seguinte, a gente está numa situação, numa quadra, e vamos colocar da seguinte forma. Ah, mas por que que as pessoas acham isso? Tem razões mais variadas. Eu falei no texto que eu tinha escrito para hoje, né? Tem muita gente que vê o 8 de janeiro, inclusive os bolsonaristas, como uma revolução popular contra um golpe que teria acontecido de fato nas urnas eletrônicas, num conluio do PT, do STF, do TSE, de bilionários pedófilos, de produtores de vacinas chineses, de cavaleiros templários, dos Illuminati, é claro, do Leonardo DiCaprio, porque sempre tem o Leonardo DiCaprio no meio. E também tem um pessoal que é a favor de contemporizar, não, deixa disso, vamos pacificar, que vai ao encontro, por um acaso, do próprio discurso de Jair Bolsonaro, dia 25 de fevereiro, na Paulista, pedindo para pacificar, pedindo que eram os poucos coitados, pedindo. Eles não falam de pacificar de pouco coitado quando é furto famélico, quando você tem a pessoa da periferia que é flagrada com uma trouxinha de maconha, né? Então, sabe, a gente tem uma situação, só para terminar, né? Tem uma situação
em que a gente precisa, na verdade, apontar, e acho que quando a gente percebe que tem um terço da população brasileira que trabalha com uma mesmo um ano depois do acontecido, mesmo depois do bombardeio de informações a respeito, eles ainda acham que não é um crime grave o bastante. A gente precisa fazer o quê? A gente precisa rever a própria educação e o debate público, né? Não é só o pessoal, tipo, e acho que tem um grande, para terminar, um grande antídoto para tudo isso, que é exatamente ensinar. Ensinar é diferente de doutrinar. Golpes, quando eles acabam esquecidos, né, ou quando eles acabam relativizados, eles continuam gerando consequência. O golpe de 64, impune, ele continua vivo nos militares que insistem em melar a eleição, no discurso cínico de que as Forças Armadas são o poder moderador, na corrupção daquelas fardas limpas, brilhosas, com braço forte e mão leve, né? Mas também segue vivo na tortura nas mãos de policiais nas periferias, herdeiros dos métodos e técnicas de tortura desenvolvidas na repressão, que matam negro e pobre com a certeza de uma impunidade de uma sociedade que não tem memória, quiçá justiça.